Michele, sou doutoranda daqui do PBFH. Falando sobre agora aqui o que a gente vai ver, isso aqui é uma conversa, né, gente? Não é nada de avaliação, é um momento para a gente falar do nosso tema, né, das nossas pesquisas, e entendendo que todos nós estamos passando por momentos de angústia. Não tem uma pessoa que não tenha pensado essa semana, pelo menos uma vez, o que eu estou fazendo aqui? Será que isso é para mim? Quais os rumos da pesquisa no Brasil? Que país é esse? Então tá todo mundo assim, né? Não tem, se alguém não pirou ainda, tem alguma coisa estranha acontecendo. E então é desse lugar que a gente está aqui como parceiros e colegas de pesquisa, né? Acho que é importante colocar, não tem diferença entre ser graduação, mestrado, doutorado. Acho que a gente está aqui com um objetivo maior, que é trocar. Isso é o mais importante. As ocupações dos secundaristas nas escolas públicas, que aconteceram em 2015 e 2016. Quando eu trouxe esse trabalho para cá, eu mandei no Zoom, eu mandei pensando reflexões que eu tenho visto, né, sobre a ocupação enquanto teoria e prática. Porque eu acho que essa é uma reflexão que a gente tem muito aqui, não sei se vocês estão tendo, mas eu tenho muito assim, por que a gente está aqui e como que essa teoria se relaciona com o mundo lá fora, né? Porque a gente não pode mais se dar o luxo de não fazer esse diálogo com o mundo externo, né? Eu acho que é muito importante que a gente esteja lá fora. Então, as ocupações, eu comecei a pesquisar em 2016 e de 2016 para cá muitas coisas aconteceram, né? E pessoalmente, para além da pesquisa, foi muito bom pesquisar as ocupações, porque é um movimento. Eu acho que o movimento é a palavra importante dos últimos anos, porque tudo que tem acontecendo está paralisando a gente. Enquanto a gente paralisa, a maré continua. A gente precisa estar em movimento, eu sempre falo isso, a gente precisa ir fazer do jeito que der. Às vezes não dá para fazer muito. Às vezes levantar da cama é um movimento máximo que a gente consegue fazer na nossa vida. E eu gosto de pensar nas ocupações porque elas me tocam nessa coisa da teoria e da prática, né? Na teoria, eu tenho pensado as ocupações entre a questão política, entre a questão filosófica e entre a questão cultural, da área dos estudos culturais. Só para esclarecer, eu sou produtora cultural de formação, fiz produção cultural na UF, fiz meu mestrado na UF também em cultura e territorialidade. Então, eu sou professora de produção cultural, pensando a cultura enquanto arte e entretenimento, e como pesquisadora eu sou da área da cultura política. Então, eu fico entre a cultura política e a política cultural, fico nessas duas frentes de trabalho. E vejo que as coisas estão relacionadas de alguma forma. Então, a minha ideia é olhar para essas ocupações, e agora tem reverberado muito, porque não sei se vocês ficaram sabendo, tem um filme chamado Espero Tua Revolta. Que acabou de lançar, tem, sei lá, 3, 4 semanas. E ele é um filme que está sendo passado nas escolas, nos bairros, nas ONGs, em vários lugares. E isso tem reverberado muito o tema das ocupações. E é muito engraçado, quando eu penso assim, a questão da ocupação entre teoria e prática, eu penso como que esse tema reverbera na sociedade mesmo, né? Porque eu não estou falando só de estudantes de escola pública, eu estou falando de um processo, né? E aí para mim é muito rico essa situação, porque eu percebi no meu tema, não sei se vocês percebem isso de vocês, eu consigo conversar sobre ele quando eu estou montando uma aula sobre teatro, e aí eu consigo falar das ocupações dos secundaristas com o diretor de teatro, e ao mesmo tempo, na semana, tem umas 2 semanas eu mediei um debate lá em Ramos, no SESC de Ramos, com os alunos do EJA, de uma escola lá próxima, do SESC. Também era um filme sobre as ocupações, só que tinha me chamado para eu fazer isso que eu estou fazendo aqui, apresentar a pesquisa. E quando chegou os alunos do EJA, eu pensei, gente, mas essa linguagem acadêmica não vai fazer sentido para eles. Não que eles não possam entender, não é isso? Mas é outro código, é outro repertório. Eu não posso criticar o neoliberalismo e o capitalismo, esses burgueses safados. Isso
tem um outro filme chamado Secundas, é um curta, que mostra as ocupações feitas no Rio Grande do Sul, na Secretaria de Fazenda, em 2015 e 2016. Os estudantes ocuparam a Secretaria de Fazenda. A polícia do Rio Grande do Sul tirando os estudantes à força, e assim, os estudantes sentados no chão, e a polícia com gás de pimenta na cara, assim, da galera. E isso me remeteu muito a barata, spray de barata, assim, porque visualmente era essa imagem que a gente tinha. E aí eu comecei a costurar por aí. Fui conversando com a galera, porque o público do EJA é muito plural, né? É de 18 a 60, tinha pessoas com deficiência cognitiva, então eu consegui, através das ocupações, puxar uma conversa com eles sobre o cotidiano da violência no alemão, por exemplo. E aí foi legal que eles foram trazendo exemplos, né? Eu falei, a gente vive uma série de violências, né? Tanto a violência simbólica, direta, real, né? Da polícia entrando na casa deles, assim, chutando a porta, quanto violências de infraestrutura, né? E aí foi legal porque eles foram se reconhecendo nesse lugar. Aí eu fui fazendo perguntas do tipo, será que a polícia resolve o problema da violência no Rio de Janeiro? Porque se a polícia resolver esse problema de violência, a gente não tinha violência no Rio, né? Mas tem a polícia. E aí eles foram trazendo, né? Aí eles, é muito ruim também que a gente tem um hospital de referência aqui no Alemão, mas o hospital está fechado. E, pois é, isso também é uma violência. E aí foi muito bacana porque, pela indignação deles em relação ao filme, vendo como a polícia estava tratando os estudantes, eles começaram a se perceber nessa realidade. Isso foi muito bacana, porque eu acho que é esse o diálogo que a academia tem que fazer, né? É bacana a gente estar aqui entre nós, mas a gente precisa também conversar com a sociedade, né? O professor Ricardo Lodge ontem falou que tem gente que chega para ele até hoje da pergunta, mas vocês já estão recebendo salário? Porque as pessoas ainda acham que a UERJ está na mesma situação de 2017, de tão distante que a UERJ está da sociedade. Imagina, você tem 2 anos já, né? E aí, é muito bom quando acontece isso na pesquisa, assim. A gente tem muitos medos, muitas angústias, né? A gente fica com esse medo do orientadora falar que o texto não está bom, que tem que fazer, que isso, que aquilo. Mas eu acho que tem uma essência da pesquisa, que é o que nos move, que é que eu acho muito especial que a gente esteja reunido nesse momento juntos, assim, desse momento que a gente está no país, sabe? Eu fico muito acalentada, assim, eu sou muito feliz por estar aqui nesse momento com essas pessoas todas, porque a gente forma uma força, né? Eu gosto de pensar assim. Então, essas são as questões que eu penso das ocupações quando eu olho para teoria e prática. E aí foi legal também, porque a partir das ocupações eu consegui conversar com eles 2 coisas muito importantes com essa turma do EJA, né? Eu estou usando essa situação que é o mais fresco que está, né? Porque tem 2 semanas. Eu consegui falar com eles sobre a necessidade que a gente tem nesse momento que a gente está de desconfiar do que chega via WhatsApp. Porque o WhatsApp ele tem um status de verdade e isso é muito sério, né? A gente teve rumos políticos sérios por conta do que circulou no WhatsApp. Aí eu falei para eles, a gente precisa começar a desconfiar das coisas. Não é porque chegou que seja realmente verdade. A gente precisa ter mais critério para consumir essas notícias, porque as notícias também têm interesse. E aí a galera foi, é verdade, eu recebi não sei o que, falando não sei o que lá de tal tema. Aí eu falei, provavelmente durante as ocupações vocês receberam mensagens dizendo que quem estava ocupando a escola era tudo vagabundo, estava na escola só para usar droga, para transar e para faltar aula, não é isso? Aí a galera falou, é isso mesmo. Eu falei, pois é, mas não foi isso. Ou não só isso, né? Na hora eu não falei assim, não foi só isso, não foi falar, mas aqui eu posso. Eu falei, aí eu perguntei para eles, se vocês acham certo que uma escola não tenha papel higiênico? Aí eles responderam, não é certo. Eu falei, pois é, esses alunos estavam protestando pelo direito de ter papel higiênico. Na sala de aula eu ter ar-condicionado. No dia que eu estava lá no
foi a questão da necessidade da gente não naturalizar algumas coisas. Eu falei para eles, por que na Zona Sul a polícia pede para entrar na casa das pessoas e por que aqui no Alemão elas entram, sentam na sala das pessoas para se esconder de bala perdida, né? Aí eles ficaram meio assim, pensando, assim. Aí eu falei, gente, isso não é natural, isso não pode ser natural, porque o alemão merece tanto respeito quanto é bom. Então assim, a gente precisa começar a entender que as coisas não são naturais, a violência não é natural, o desrespeito, a falta de equipamento no hospital não pode ser natural. Quando a gente vota, a gente está questionando essa naturalidade. Aí um cara, acho que ele era professor, ele começou a puxar o tema, não, porque esse capitalismo, esse neoliberalismo, aí começou a puxar o tema político. Aí eu dei uma puxada, porque a gente sabe também que esses problemas não são de agora está pior, mas isso é um processo, né? Então, eu acho que ficou bacana porque eles saíram meio incomodados, assim, né? Eu acho que isso que é o gostoso da teoria e da prática da pesquisa. Depois eles me agradeceram, tudo. Porque eu estava falando com donas de casa que estão fazendo o EJA, né? Que não conseguiam terminar o tempo regular, com a galera que é trabalhadora, né? Que trabalha de dia, estuda à noite, a gente sabe que é um perrengue danado esse processo. Então, são essas tensões assim, que eu tenho feito como pesquisadora e que eu acho que são tensões que permeiam toda a pesquisa. Bom dia a todos. Meu nome é Reinaldo é Potiguar, porque minha mãe é do Rio Grande do Norte, meu pai é pernambucano e eu nasci aqui. Então, vocês estão aqui do lado aqui da aldeia Maracanã, né, tem um conflito, e nós estamos num momento peculiar no país, né, que é discutir a questão dos territórios, que é discutir a questão do direito à moradia, do ir e vir, direito à saúde, educação. Então, esse conselho, atualmente eu estou no Conselho Estadual de Direitos Indígenas, criado aqui no Rio de Janeiro há um ano e pouco. Esse conselho está funcionando. Tem graduação em Direito pela Veiga de Almeida, especialização em Ciências Sociais e Religião pela FEULUT. Tem umas outras 3 ou 4 pós ainda na ciência que estou em conclusão. E o que me fez escrever esse texto, Não Sou Índio, Sou Guarani, e a natureza contra o Estado, é porque a gente sempre observa que o Estado tem que resolver tudo. Na verdade, o Estado tem vários tipos de Estado, né? O Estado emocional, o Estado do espírito, o Estado quanto estrutura governamental. E quando se fala de Estado, se fala muito que as soluções virão do Estado. E às vezes a gente percebe que às vezes não, quando a gente está na ponta, né? Então, sobre essa questão da criação do Conselho Estadual, que foi uma reivindicação de uma série de indígenas que ocuparam a aldeia Maracanã aqui em 2006, e a partir de lá eles discutiram questões de políticas públicas, transformar uma universidade no centro de referência dos povos indígenas, né? Já que nós estamos num lugar que se chama Rio de Janeiro, né? Estado da Guanabara. E se a gente for observar alguns nomes, Copacabana, Ipanema, os nomes naturais que a gente tem são nomes evidentemente indígenas. O próprio nome Carioca já é um nome indígena, né? Só que a gente não se dá conta de que, alguns aspectos da nossa cidade têm a ver também com povos que migraram para cá, para essa cidade, principalmente os povos sambaquis, que há 7.000 a 8.000 anos foram os primeiros a ocupar esse território, vieram do estreito de Bering, segundo teorias mais aceitas, e eram chamados Monte de Conchas, porque eles, quando iam enterrar seus mortos, eles flutuavam, e já trouxeram de lá várias experiências, como alimentos, conhecimento vasto sobre folhas, sobre plantas medicinais, quer dizer. E quando a gente olha assim, no momento que a gente vê, né, um presidente da República, né, Jair Bolsonaro, que foi eleito agora recentemente, e falar em integrar todo mundo, como se todo mundo fosse igual,
a gente esquece a questão de reparação. Quando a gente está falando de reparação, a gente está falando sobre a questão dos negros, quilombolas, ribeirinhos, comunidades tradicionais, povos indígenas. Então, quando a gente está falando isso, a gente está falando em quê? Né? Primeiramente, quando a gente fala de Estado, nos remete à ideia de que a gente tem uma Constituição, a gente tem regras de bom viver, né? E que algumas pessoas têm que aceitar determinadas regras. E se opor a essas regras significa ir contra o Estado. Então, teoricamente, o Estado é uma abstração, mas ele teria uma estrutura corporificada. Nós estamos dentro de uma universidade pública, então tem espaços públicos de universidade pública, mas o que me trouxe essa narrativa, não sou índio, sou guarani, e a natureza contra o Estado, quando você está falando de queimadas, quando você está falando de desmatamento, quando você está falando de, assim, ter o direito de respirar, né, sem essa poluição atmosférica que está aí, a gente fala de que, em primeiro lugar, os animais da floresta são seres vivos. E o que me levou a escolher esse tema foi uma entrevista que eu fiz com um cacique chamado Acende Fogo, chamado Augustinho. Né? Acende Fogo foi dado pela família dele, porque ele, como pajé, os nomes geralmente são de ancestrais. E eu perguntei a ele, como é que vocês vieram para aqui, em Araponga, né? Porque no Rio nós temos alguns territórios, no estado do Rio de Janeiro. A gente tem Maricá, Niterói, a gente tem Araponga, Paraty, nós temos Iriri, Aldeia Pataxó, Rio Pequeno, temos várias aldeias. E tem gente no Rio de Janeiro que não sabe nem que Iriri existe, né? Mas isso não foi à toa. A expressão que a gente pode colocar em termos sociológicos, políticos, é a expressão etnocídio, que Pierre de Cáceres vai chamar da morte da alma. Ou seja, se você não sabe a sua história, não tem referências, e o sistema trabalhou tudo para anular a sua identidade, então você está morto teoricamente. Então, quando eu perguntei ao senhor Agostinho, de 99 anos, né, eu pensei na aldeia lá, eu falei assim, eu percebi que aqui não tem cerca. Aqui na aldeia, né? Ele falou assim, para que ser? Juruá é que gosta de ser. Aí a gente está falando da propriedade privada, o Estado protegendo determinadas pessoas a detrimento da onça, a detrimento dos animais que habitam na floresta, e aí vale tudo, tocar fogo, destruir, só com sentido financeiro. Então esse Estado natural, e aí o Pierre de Cáceres, que eu fui buscar como referencial teórico, ele fala que as comunas guaranis são naturalmente contra o Estado. O que significa ser contra o Estado? Significa que esse Estado que está aí é inimigo da floresta, é inimigo dos habitantes, porque não há diferença entre a borboleta, entre o leão, entre o macaco, entre a árvore. Todos ali são seres vivos, fazem parte daquele universo, que é desrespeitado por Juruá. O Juruá é o branco, né? Ou seja, as pessoas que de alguma maneira adotam a visão eurocêntrica do mundo, né? Então a forma lógica, racional do branco, né? E que são teses que têm contraposição a essa afirmativa. Nós temos uma filósofa, doutoranda em filosofia, Catiúcia Ribeiro, ela vai dizer que as comunidades indígenas e africanas têm muito de similaridade. Em cima de quê? Da forma de pensar, dos rituais, ou seja, ver a planta como elemento sagrado, ver a reza, não como essa reza que está aí, mas como uma forma de absorver uma atmosfera, até mesmo de passagem para outra atmosfera. Então, não há diferença, pelo que eu percebi, entre os guaranis, que eles migram para determinadas situações, e a própria onça. E ambos se respeitam, porque a onça, ela anda pelo território, mas ela sabe identificar, inclusive, quem são seus inimigos no território. E a onça é tudo que a gente tem sido mais esperto, né?
ela pesquisa, ela ataca, né? E lá na aldeia Araponga, lá, o almoço, quando dá 3 horas da tarde, acabou a janta. Sabe por causa de quê? A onça. A onça vai sentir o cheiro e ela vai vir. E ela vai estranhar. Então, nós, a partir de 3 horas, a gente não come mais. Né? Olha, a criança não pode chorar, porque se chorar, a onça não vai entender. Então, é melhor cuidar da criança. Mas a onça, quando ela vai, ela conhecendo aquele território, ela não ataca aquelas pessoas. É porque ela percebe o cheiro. E as pessoas respeitam a onça. Então, quem desrespeita a onça? Então, por isso que ela é natural contra o Estado. Então, o rio é um sujeito de direito. A gente tem que defender o rio. A gente tem que defender os mares, os oceanos. Está poluído com essas indústrias de plásticos que estão aí. Né? Então, eu escolhi meu tema, Não Sou Índio, Sou Guarani, que foi uma experiência de visita às aldeias. Né? Por exemplo, a principal causa dos guaranis e de várias outras aldeias e várias comunidades quilombolas são a questão da propriedade, do território. E a gente, quando fala assim, vê um presidente falar assim, mas índio, para que tanta terra? Né? Mas o que acontece é que a teoria do caçador-coletor, quer dizer, você conhecer o território, você sabe que aquele momento ali é bom para determinados alimentos, a migração é bom para outros alimentos, né? E tem um verdadeiro equilíbrio. E quando a gente está falando de Estado, a gente está falando de estrutura de poder. Você estava falando de estrutura política. Então, não se trata de ter hierarquia de reis, faraós, governadores, presidentes. Né? Aliás, na comunidade indígena, e agora que eu estou pesquisando parte, por que ela é natural contra o Estado? Porque cacique não manda nada. Ele não manda em nada. Né? O cacique é um gestor que está lá para discutir determinados problemas. Ele não manda. Essa teoria do cacique, muito cacique para poder mandar, é uma teoria muito eurocêntrica de mundo. Principalmente remete aos ingleses, aos portugueses, em questões coloniais, que precisava de ter uma pessoa para mandar no outro conjunto. Mas, na verdade, a figura mais importante é o pajé, que tem uma relação de conhecer os conflitos. Por exemplo, lá em Araponga, por exemplo, as pessoas se reúnem, discutem seus problemas, o planejamento, tem língua própria. Né? Não é essa língua aqui de Juruá, né? Que tentam nos alfabetizar e dizer para a gente aqui dentro da academia que a gente tem que ter um texto, que tem que ter assim, assim, assado. Aliás, nós temos que desconstruir essa teoria. Né? Passa por uma desconstrução, e a gente está falando aí de novas narrativas. Né? Então, a gente percebe que, conversando com eles, por exemplo, a questão da educação, da escola, os guaranis têm língua própria, têm saber próprio. Né? Uma cultura que já está há mais de 3.000 anos circulando aqui antes de Cristo. Né? Porque o nosso calendário obedece ao calendário europeu, em que colocou que a gente aqui tem 2.000 anos. Na verdade, a gente só está fazendo o jogo de Juruá. Né? E, ao mesmo tempo que nesse trabalho, eu conversei também com Miguel Benítez, 119 anos. Né? Cacique pajé guarani, lá em Paraty. E ele colocou, num evento que nós estávamos no Centro Cultural, ele colocou, nós respeitamos o Juruá. A gente jamais vai chegar na casa de alguém sem respeitar, dar um bom dia, saber como é que está as coisas. Somos sistematicamente desrespeitados. Ou seja, as pessoas invadem, destroem, saqueiam. E no processo deles de formação lá, que chegou Juruá, chegou um grupo de 10 pessoas, isso há 70 anos, que ele falou um pouco mais atrás, e ele estava de migração, né? Os brancos perguntaram, cadê o cacique? Por acaso tinha aparecido o cacique lá de Araponga, né? E ele falou assim, não tem cacique. Então o pessoal era da FUNAI. Aí quando chegou lá, ele falou, como se não tem cacique, é bom vocês saírem daqui, porque Juruá vai matar vocês. O que está acontecendo exatamente aqui? Né? Um estímulo à grilagem, à dilapidação, à destruição da natureza. E quando a gente remete à cultura do branco, o que é o branco? O branco é destruidor mesmo, ele só quer lucro, 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 e o resto, o prejuízo fica para a sociedade. A gente está vendo agora nas barragens, né?
total desrespeito à população, total desrespeito. Então, a minha tese é essa. Eu comecei esse trabalho pelos relatos das reuniões, nas visitas, as demandas. A escola, para ser melhorada, já que era uma extensão da tradicional, tem que ter uma regularidade. Então, qual é a grande dificuldade? Porque existe toda uma cosmologia, todo um saber milenar, em contraposição à teoria de Júlio Ávila. Então, a gente vive aqui na cidade sobre essa questão da facilidade de ter as coisas. Olha, eu tenho meu carro porque Deus me deu. Eu tenho isso porque Deus me deu. Quer dizer, tem uma total deformação teórica, política e social. Nós tivemos agora a Marcha das Mulheres, lá, a Marcha das Margaridas, o movimento indígena em Brasília, mostrando que esse país é diversificado, tem culturas diferentes, e é um momento do protagonismo da mulher. Eu acho que a mulher tem mais que ocupar esses espaços dentro da academia, dentro do poder político, mas não confundindo, porque não basta só ser mulher, mas tem que ter uma inserção, tem que ter uma militância política. Então, nós começamos lá em Maricá, houve uma promessa do prefeito de doar um território para eles lá, e só enrolação. Então, em Maricá nós temos uma cacique chamada Jurema, que é uma guerreira, e a última reunião que nós tivemos lá, e que eles estão lutando ainda pelo território, vocês imaginem um território onde tem cerâmicas, onde tem restos mortais dos guaranis, e os guaranis pediam ao branco permissão para cá. É o que nós estamos vivendo no Brasil. E o nível de assimilação do sistema é muito grande. Então, alguns anos atrás, nós tivemos uma arquitetura bombal, 1700 em Lavaivarara, de que proibiu, inclusive, as pessoas falarem a sua língua. Isso, inclusive, refletiu na Segunda Guerra Mundial, que até teve alguns estrangeiros, quando não falavam seu idioma, também eram perseguidos, através do nazismo e uma série de outras coisas aí. Então, há uma resistência. Então, entender de que nós não estamos falando de estrutura de poder. Aliás, nós estamos se contrapondo a esse poder formal, esse poder de Estado. Então, a gente usa como quem? A onça, como referência. O Guarani, que se entendem, se complementam, que se respeitam. E o que está acontecendo agora? Total destruição, tocaram fogo até o outro dia na Amazônia, fizeram o dia, agora em agosto, das queimadas, quer dizer, tocaram fogo no país inteiro. Para quê? Para botar boi e botar caqui, para vender gado aqui para as grandes cidades, para exportar. Eu coloco no meu texto, que esse lucro, que está dilapidando o planeta, porque o efeito estufa está aumentando, os gases, e, como disse Davi Copenhague em A Queda do Céu, que o céu vai cair sobre nossas cabeças, porque a nossa missão, levando uma passagem, inclusive, para se contrapor essa teoria de Juruá, para concluir, o mestre Agostinho colocou o seguinte: quando ele saiu, tinha alguns guaranis naquele território, e tinha um Juruá que era dono de uma série de coisas. O cara tinha gado, milho, plantação. De repente mataram o cara, porque ele era tipo sanguinário. Ninguém foi reclamar para o Juruá estar morto. E eles se perguntaram, os guaranis, o que a gente vai fazer com isso? Tanto gado, aipim, batata doce, banana. Aí eu até falei para ele, tanta coisa, o que fazer com isso, Aí eles dividiram e o tempo vai passando. E nós estamos numa nova etapa no país em que a gente precisa mudar algumas regras. Então, já não se fala mais em delimitar territórios para povos indígenas e quilombola, E esse discurso de integração que o Bolsonaro usa é um discurso mentiroso, um discurso falacioso, que a gente tem que combater, defender que os povos tenham, o que nos faz diferente de outros povos são nossos valores culturais. É daí que eu entendo que é o japonês, o chinês, o italiano, o português, o indígena. Respeitar a natureza significa respeitar a nossa própria identidade. Por isso que a natureza ela é naturalmente contra o Estado. Porque o Estado constitucional, por defender a propriedade dos grandes latifundiários e grandes milionários, e a gente está aqui do lado com várias favelas. As favelas eram o quê?
Né? Quem são esse povo? Maioria nordestina, nortistas, negros, indígenas, é esse povo que está aqui despossuído. Então, defender um Estado democrático significa defender, em primeiro lugar, a natureza contra o Estado. Obrigado, tá? Meu nome é Laura, eu sou da graduação de Ciências Sociais aqui da UERJ. Esse trabalho que eu vou apresentar para vocês não tem conclusões ainda, é o começo de um diálogo com uma pesquisa que eu estou ensaiando. E esse interesse começou com uma aula de política e memória, em que a gente falava muito sobre a Segunda Guerra Mundial e as narrativas, ou não, os silêncios em relação à Segunda Guerra. E por uma indicação de um livro, eu comecei a pensar sobre as narrativas das mulheres, onde elas estavam, porque nós não tínhamos tanto acesso a elas. E comecei a pensar nessa pesquisa, aproximando com a nossa realidade, da nossa ditadura militar. Então, voltando um pouco, essa questão das narrativas, que é uma questão que me interessa muito, em alguns períodos históricos de repressão, principalmente como ditaduras, guerras, as narrativas que ecoam desses episódios geralmente são muito restritas. E Benjamin me conta isso em relação à Segunda Guerra como a questão do trauma e como você colocar isso, como você trazer uma expressividade diferente, já que você não consegue falar sobre aquilo. Aproximando um pouco essa questão com a nossa ditadura militar, quando eu comecei a pesquisar e tudo, eu encontrei muito poucas narrativas femininas sobre a experiência das mulheres, o que elas viveram. E quando a gente encontra essas narrativas, principalmente são focadas ou nas violências sofridas por elas, geralmente nas questões de perda, nunca em outros aspectos que talvez as mulheres pudessem trazer. Vou contextualizar um pouco essa questão do livro. Eu li um livro chamado A Guerra no Rosto de Mulher, em que uma escritora bielorrussa, o nome dela é Svetlana, eu não sei falar a segunda parte do nome, ainda estou trabalhando nisso, porque ela é bielorrussa, mas ela entrevista mulheres que lutaram na Segunda Guerra Mundial no Exército Vermelho. Ela dá voz não, porque eu tenho, na aula que a gente tem feito com a Eliana, a gente tem falado um pouco sobre isso e eu percebi o quanto foi errado a primeira vez que eu escrevi dar a voz, que não seria essa questão, seria dar um espaço, proporcionar um espaço e ajudar que essas vozes consigam se propagar, né? E a perspectiva dessas mulheres sobre a guerra, a narrativa delas, é totalmente diferente da dos homens. Eu não sei se foi a intenção da autora no momento que ela escreveu o livro, mas o que ela traz dos relatos dessas mulheres, elas sempre percebem a vida em volta delas, mesmo que seja num ambiente de terror, de mortes, elas conseguem perceber o ambiente, a natureza, outras mulheres, os sonhos, elas partilham essas coisas entre elas. E eu comecei a ficar impressionada com essas narrativas e falar, nossa, por que a gente não tem um registro sobre isso da nossa ditadura? O que as nossas mulheres, o que as militantes passaram que a gente não sabe, que a gente não está ouvindo? Então, eu fiz uma breve pesquisa na internet sobre textos, assim, quando eu comecei a pensar sobre isso, livros sobre a ditadura militar, e os 16 primeiros livros que são indicados são narrativas de homens, escritos por homens. Você vê o primeiro de uma mulher muito lá no fundo, depois de passar bastante as indicações, e geralmente não são as mulheres mesmo que passaram por aquilo, não são elas falando na primeira pessoa. São outras mulheres comovidas pelo tema, que estudam, que narram a vivência delas. E isso começou a me incomodar bastante. E eu tenho pensado bastante também que eu não queria ser a pessoa, assim, se eu tentasse entrar a estudar esse tema mais profundamente, eu não queria ser a pessoa a falar por essas mulheres. Então eu conversei com a professora Cecília Coimbra, uma das fundadoras do grupo Tortura Nunca Mais, e achei interessante começar uma primeira entrevista com ela, tentar entrar nesse meio, entender, tentar comprovar não, né, mas descobrir se essa hipótese de que
que as nossas mulheres também podem ter uma narrativa como as narrativas das mulheres da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, se isso se confirma, né? Se ela percebe isso, se ela tinha alguma dificuldade de falar sobre isso. E para fazer isso eu resolvi filmar a entrevista para intervir o mínimo possível, porque a minha intenção era transmitir isso e não escrever sobre isso. Mas surgiu a necessidade de falar sobre esse trabalho de outra maneira que não só o filme. Então eu tentei criar um diálogo, assim, fui muito cuidadosa, tentei ser muito cuidadosa, relacionando os autores que eu estou estudando com o que a Cecília me trouxe. Uma questão importante de falar sobre a nossa ditadura seria a lei da anistia, a maneira como ela foi interpretada. Da maneira como ela foi interpretada, ainda quando ela foi propagada e tudo mais, foi durante a ditadura, então ela ainda defendeu, ainda acobertou certos costumes e o que aconteceu. Basicamente ela apagou uma grande parcela da história, né? Quando você perdoa os militares pelas prisões, pelas torturas, pelos desaparecimentos, você basicamente nega tudo o que aconteceu. Então isso reforçou o que a gente pode chamar como uma memória oficial totalmente excludente, que você não ouve essas pessoas, você não considera a existência dela. E aí tem um questionamento que é importante para essa pesquisa que eu tenho tentado desenvolver, que é como contar a história dos vencidos se para todos os efeitos nunca houve um combate. E uma questão trazida pelos movimentos sociais seria a história oral, uma ferramenta para trazer essas narrativas, seria a história oral, a escrita de si e a prática do testemunho. Seria uma maneira de ressaltar a importância dessas memórias que ficam subterrâneas, escondidas, né? E bater de frente com essa memória que tem sido afirmada como a única e verdadeira para a gente sobre um acontecimento importante no nosso país. E uma questão importante nisso seria o reconhecimento, uma revisão da memória coletiva, mas não uma memória coletiva do ponto assim, vem uma memória dos vencidos e uma memória dos vencedores, duas memórias separadas que se batem. Não seria uma questão dessa, seria uma questão de um espaço, um ponto de encontro entre diferentes memórias que podem dialogar, né? O Cortelli coloca isso como uma pluralidade fragmentada de diferentes memórias. E é bem interessante pensar sobre isso, como eu posso ter vivido a mesma coisa, por exemplo, sobre hoje. Eu posso ter uma memória completamente diferente do que está acontecendo, uma narrativa totalmente diferente do que vocês. Bom, tem uma citação da Jeline que eu gosto bastante, que seria: sempre haverá outras histórias, outras memórias e interpretações alternativas, na resistência, no mundo privado e nas catacumbas. E eu acho que é um pouco isso, quando eu tento trazer a narrativa das mulheres, busco resgatar isso, seria um pouco isso, essa questão das mulheres não terem esse espaço e vamos tentar trazer essa oportunidade, né? Mas a minha questão seria focar nos coletivos, nas redes, nos laços de amizade que elas construíram em si, do que elas viam, do que elas sentiam, do que elas partilhavam. E na entrevista com a Cecília, em muitos momentos isso apareceu quando ela partilha coisas como: nós fazíamos músicas quando nós estávamos sozinhos para passar o tempo. E tem um relato dela que é bem interessante, que ela fala de um musgo na parede. Isso é bem interessante, como é que você numa situação assim, de terror, né? Num lugar que você não sabe quem está ali do outro lado, o que vai acontecer com você, você olhar em volta, você olhar para uma plantinha, ver um musgo e ficar extremamente feliz por isso. Se essas narrativas se confirmam, se a gente consegue encontrar essa perspectiva dos coletivos, dos afetos na narrativa das mulheres, essas narrativas têm potencial para interferir nas versões e nos sentidos já postos pela história oficial, né? Ou pelas narrativas que eu coloquei como narrativas anônimas, que seria o caso. Quando você não tem espaço para contar, mas alguém conta por você, seria dizer que são narrativas anônimas. Porque a gente percebe bastante isso, que depois de 85, depois do final da ditadura militar, surgem livros, né, material significativo, mas sempre por outras pessoas, geralmente não são as próprias pessoas que passaram por aquilo que narram, né? Então,
bater de frente, se você consegue trazer essas narrativas, elas podem fazer alguma mudança, a gente pode considerar elas como não um documento, mas narrativas importantes também porque aconteceu, né? O que é o pé de página? Um texto em que eu falo sobre gênero, militância e tortura, que foi um texto encomendado a mim por um grupo lá de Porto Alegre, há muitos anos atrás. E aí eu comecei a pesquisar a questão de muitas conhecidas minhas que foram militantes, foram presas, outras morreram, outras desapareceram. E eu comecei a perceber que as mulheres pouco falavam de si. E aí eu comecei a levantar os livros escritos durante o período da ditadura, a maioria deles é de homens. E não tem nenhum livro cuja autora seja a própria pessoa. Muito interessante isso que você fala, dessa escritura bielorrussa, porque isso foi constatado por mim. Uma pequena pesquisa, não fiz profundas pesquisas, mas os poucos livros que tem sobre mulheres são outras pessoas escrevendo sobre elas. Elas não têm nenhum livro de mulher, até hoje, escrito pela própria. Um outro exemplo que ela traz sobre essa questão do coletivo entre elas, que seria uma passagem do texto da entrevista em que ela conta que durante a ditadura ela ficou na casa de um operário e a maneira como ela narra essa experiência é impressionante. Ela fala que nunca conseguiu lembrar aonde essas pessoas viviam para conseguir agradecer num momento de desespero, né? Porque eles foram denunciados e ela se escondeu na casa dessas pessoas. Chegou um aviso para a gente dizendo que a gente saísse de lá, que aquele apartamento já estava queimado. Aí nós saímos, o partido nos chegou, lá na época, no Vasco foi para não sei aonde, e eu fui para a casa de um operário em Isabel, que é uma coisa assim que eu nunca mais consegui saber quem era essa pessoa. Isso é uma coisa que eu tenho uma generosidade muito grande. O cara foi muito humilde, né? E assim, a mulher era uma doméstica, trabalhava na casa, né? Ele era operário, ele era no partido, vários filhos pequenos, e eles dividiam a comida comigo. Imagina eu a cozinha. Eles dividiam a comida. Eu nunca consegui identificar quem foi ela. Eu sabia que a Avenida Isabel na transversal a 28 de setembro. Depois, várias vezes, eu tentava entrar na rua, ver se eu me lembrava da cara. Nunca consegui saber quem eram essas pessoas. Foram tão generosas comigo naquele momento. E essa a gente tinha que lembrar, né? O nome dessas pessoas que precisam ser lembradas, né? São pessoas que correm risco, mas estão ali, né? Na solidariedade com o companheiro. Queria falar muita coisa, na verdade, mas para resumir, a minha ideia seguinte o regime militar, um dos principais pontos que eles tiveram também foi gerar essa desunião, essa desconfiança entre as pessoas, separação, né, mesmo dos coletivos que estavam se formando pelas questões que estavam chegando no Brasil sobre direitos humanos, as pessoas se organizando em coletivos. Eu acho que uma das principais questões era quebrar essa união das pessoas. E no relato da Cecília, o tempo inteiro que a gente tem, a parte que ela se emociona mais é toda vez que ela se remete aos coletivos que eles criaram, tanto na resistência, que foi o que sustentou a resistência durante a ditadura, quanto que o coletivo que eles formaram depois, como o grupo Tortura Nunca Mais. E ela se emociona demais falando do grupo, sempre. Porque foi, assim, ela falou, se não fossem os laços de amizade e solidariedade que a gente estabeleceu, o grupo não teria se formado, não teria se sustentado, e a gente não teria conquistado nada do que a gente conquistou em questões de mudar nome de rua, de reconhecer mortos e desaparecidos, de bater de frente com as pessoas que estavam sendo colocadas no poder por conta desse esquecimento do que tinha acabado de acontecer no país. E eu acho que esse é o mais significativo da pesquisa, trazer esses pontos que não são só o que existia, não era só morte, não era só guerrilha o tempo inteiro, guerrilha no sentido de arma e tudo mais, mas sim as redes de afeto que eles criaram e solidariedade, né? E eu acho que sem isso a gente não consegue fazer nada. Eu acho que nesse momento, principalmente, a gente está precisando reforçar muito isso, essa questão dos grupos.
pesquisa. Eu sou aluna do Prof. História aqui da UERJ, né, que é o mestrado profissional em ensino de História. Também sou graduada aqui pela UERJ. E antes de falar do trabalho em si, eu acho que é interessante para vocês entenderem as inquietações que me levaram a essa pesquisa, compreender um pouquinho o lugar que eu estou falando, né? Eu sou professora de História da rede particular de ensino atualmente, mas antes de eu dar aula em sala de aula, eu tive duas experiências durante a minha formação enquanto professora de História aqui na UERJ que me transformaram profundamente, né? Primeiro, eu sempre trabalhei com teatro, então desde muito nova eu comecei a dar aula de teatro, antes mesmo de dar aula de História, então isso contribuiu muito para a minha formação. E quando eu comecei a dar aula de História, eu não dei aula de História primeiro em sala de aula. Eu trabalhava desde o segundo período aqui na UERJ com uma empresa de turismo pedagógico. Então essa empresa levava alunos para museu, para Ouro Preto, para Brasília, né, para a cidade do Rio. Então eu comecei a dar aula de História nesses espaços de educação não formais, né? Então, quando eu fui para a sala de aula, 50 alunos, uma sala fechada, ar-condicionado, eu falei, meu Deus, o que é isso? Não é isso, né? Não é isso que é dar aula, não é isso que eu compreendo como educação. Então, essas inquietações me levaram para a História a desenvolver um trabalho com educação patrimonial e a gente pensar um pouquinho como nós temos necessidade, né, nesses tempos tão angustiantes e tão sombrios que a gente vive hoje, de promover uma educação que possa, de fato, trabalhar uma sensibilização para o outro. Eu acho que aí está o grande poder, né, do patrimônio, da cidade, né, desse ambiente fora desse espaço da sala de aula. Dar conta, talvez, daquilo que há muito tempo o quadro e o giz não estão dando conta, né, e a gente vê que não deu conta pela situação que a gente está vivendo hoje. Peraí, a gente falhou, né? Estamos falhando, né? E aí eu acho que isso aqui pode ser uma dessas alternativas, né? Uma dessas possibilidades da gente transformar essa educação que a gente vive hoje. E aí o título da pesquisa é sobre o olhar de Lima Barreto, sensibilizar para a cidade e para o patrimônio. E aí eu começo trazendo como referência o livro Cidades Invisíveis, de Italo Calvino, né? Nessa obra nós temos as histórias de Marco Polo, esse jovem veneziano que vai narrar para o imperador as cidades maravilhosas que ele encontra. Cidades imaginárias, cidades todas com nomes femininos. E cidades que ele descreve minuciosamente, em detalhes, ele classifica cada uma dessas cidades. Cidade de memória, cidade de tempo, cidade de espaço. E aí eu trago para vocês uma cidade, uma dessas cidades imaginadas por Italo Calvino através desse personagem Marco Polo, que é a cidade de Zaire. Essa ilustração aqui não está no livro Cidades Invisíveis. Essa ilustração aqui é de uma arquiteta chamada Karina Poeti, que tem de ilustrar cada uma das cidades descritas por Italo Calvino na sua obra Cidades Invisíveis. E aí eu trouxe uma ilustração feita por ela sobre a cidade de Zaire, que acho que fala muito sobre essa cidade. Afinal de contas, o que é essa cidade de Zaire? Aí eu trago para vocês uma citação da cidade de Zaire. A cidade se embebe como uma esponja nessa onda que reflui das recordações que se dilatam. Uma descrição de Zaire, como é atualmente, deveria conter todo o passado de Zaire. Mas a cidade não conta o seu passado. Ela o contém como as linhas da mão, escrito nos ângulos das ruas, nas grades das janelas, nos corrimãos das escadas, nas antenas dos para-raios, nos mastros das bandeiras, cada segmento riscado por arranhões, serradelas, entalhes, esfoladores. E aí, dois pontos importantes a gente pode retirar dessa descrição sobre a cidade de Zaire. Primeiro ponto, do que é feita a cidade? A cidade é feita desse passado, ou melhor, dessas diferentes temporalidades do passado que se cruzam e se sobrepõem. E aí a cidade, ela contém o seu passado. Como? Através dessas ruínas deixadas a céu aberto, né? Através desses vestígios materiais de temporalidades distintas que chegam até os dias de hoje e se encontram presentes na cidade. Esse é um ponto. Outro ponto importante é até o que estava grifado, quando ele diz que a cidade não conta o seu passado. A cidade, por si só, o patrimônio, esse objeto do passado, por si só, ele não tem a capacidade de comunicar o seu passado. E aí essas inquietações levam a gente a pensar, se a cidade não conta o seu passado, quem conta o passado dessa cidade? Como se conta o passado dessa cidade?
é ainda mais relevante a gente pensar por que é tão importante a gente contar o passado dessa cidade, né? E entender esse carioca, esse nome indígena da onde vem, né? Por que é importante a gente pensar no nome dessa cidade e pensar nessas mulheres, né? E aonde estão essas mulheres no passado da nossa cidade? Então, talvez, né, é por isso que é tão importante a gente contar o passado dessa cidade. E aí fica a grande questão, né? Como então desenvolver um trabalho sensibilizando sobre essa cidade, sendo que essa cidade por si só ela não fala, ela não conta esse passado. E aí a gente foi buscar em Mário Chagas. Antes de eu falar de Mário Chagas, só que o objetivo do trabalho, né? O Prof. História, além da gente teorizar, a gente também tem um trabalho que é desenvolver um produto, né? Que é algo mais prático. E aí no Prof. História eu estou desenvolvendo um roteiro pedagógico, né? Ou seja, um roteiro que possa levar os alunos a conhecer a cidade do Rio de Janeiro através dos olhos de Lima Barreto. Só para mostrar para vocês o objetivo do trabalho. E aí, só para a gente teorizar um pouco, a ideia é, tem uma historiadora chamada Sandra Pesavento, que ela tem um trabalho na revista do IFAM, e ela fala História e Literatura de Cidades, por onde começar. A ideia do trabalho é continuar buscando reflexões relacionando esses três campos, né? História, literatura e cidade, só que somando um outro campo, que é o ensino de história. Como relacionar todas essas práticas. E aí, Mário Chagas. Mário Chagas tem um termo que ele utiliza na sua pesquisa, que é âncoras da memória. Mário Chagas vai falar que os vestígios do passado, as ruínas, elas vão denotar ao mesmo tempo uma presença e uma ausência. A ausência é a perda. A ideia de que aquela ruína, aquele objeto, ele não tem mais a função pelo qual ele um dia foi construído. Ele está deslocado, ele está muitas das vezes fragmentado, porque ele não está mais completo, né? É uma parte dessa ruína que sobreviveu, é uma parte apenas. Então, essa ruína, ela demonstra uma ausência, ela demonstra uma perda de um passado que não existe mais. Mas, ao mesmo tempo, essa ruína, ela também demonstra uma presença. Aquilo sobreviveu e está ali, né? Eu lembro muito, por exemplo, do Cais do Valongo, né? Aquilo está ali, aquilo sobreviveu, ele está ali a céu aberto, porque nas obras do Porto Maravilha aquilo foi descoberto. Então, assim, está ali, né? Aquilo é uma ausência de um passado que não existe mais, mas é uma presença, né? E aí, a ideia de Mário Chagas é a seguinte: essa materialidade, ele não garante a preservação da memória. Ele fala, tanto a memória quanto o esquecimento não estão nas coisas. Quando você preserva, por exemplo, através da patrimonialização de um espaço, você não garante a preservação da memória. Ao mesmo tempo, quando você destrói um local, um objeto, você não condena aquilo ali ao esquecimento, né? Porque essa memória, esse passado, ele precisa ser construído. E a ideia de Mário Chagas é, você só constrói essa memória, né, esse conhecimento histórico, se você utiliza a imaginação. A gente precisa utilizar os recursos de imaginação para acessar as ruínas dessa cidade, para acessar esse patrimônio que é a presença e a ausência de um passado que não existe mais. Se a gente não usa essa imaginação criadora, a gente não consegue dar conta de acessar esse patrimônio, as ruínas dessa cidade. E aí a gente volta às metáforas da âncora. Âncoras da memória seria isso, seria utilizar os recursos dessa imaginação para acessar a cidade. E aí a gente escolheu para isso utilizar as crônicas do Lima Barreto, como forma da gente compreender um pouco dessa temporalidade, né, desses homens, desses personagens que viveram na época da Belle Époque carioca. Tá? E aí a gente começou as indagações, né? Como as crônicas podem ser utilizadas para a elaboração de um roteiro na cidade do Rio de Janeiro. Aí a gente primeiro vai usar o conceito da Lana Simon, onde ela fala sobre a cidade educadora. E ela fala da importância da gente ler a cidade. E aí Francisco Regis Ramos, ele tem um termo que é exercitar a pedagogia do pedestre. É preciso caminhar por essa cidade para ler a cidade, mas não o caminhar como o deslocamento de um ponto ao outro. Porque geralmente é isso que a gente entende, né? O caminhar é um deslocamento, é onde eu saio de um determinado ponto e vou até um ponto que é o meu destino. Não. A ideia do roteiro é não ter pontos. Né? Não é aquele roteiro de turismo, né? Vamos aqui vamos tirar uma selfie, depois vamos andar para outro local.
Não, a ideia é o caminhar em si é o ponto. O caminhar em si é o roteiro. A ideia é executar essa pedagogia do pedestre, né? Como caminhar por essa cidade, estando atento ao que essa cidade pode nos demonstrar. E para isso a gente vai pegar a figura do flaner, do Walter Benjamin, né? Como você deve flanar por essa cidade e as possibilidades que flanar por essa cidade podem nos trazer. E aí eu cito um trecho do João do Rio. Flanar é ir por aí, de manhã, de dia, à noite, meter-se nas rodas da população, admirar o menino da gaiatinha ali da esquina, é estar sem fazer nada e achar absolutamente necessário ir até o sítio lóbrego para deixar de ir lá, levando pela primeira impressão, por um dito que faz sorrir, um perfil que interessa, um par jovem riso de amor causa inveja. É vagabundagem? Talvez. Todo o espetáculo da cidade foi feito especialmente para seu gozo próprio. E aí, né, a gente pega a figura de Lima Barreto, que foi um flaner dos trópicos. Né? Lima Barreto, com as suas crônicas, vai observar, vai estar atento para as lindezas, para o cotidiano. Ele flanava por essa cidade. Aí tem um trecho de uma crônica onde ele mesmo se descreve como um homem das multidões. Ontem, domingo, o calor e a mania ambulatória não me permitiram ficar em casa. Saí e vim aos lugares em que o homem das multidões pode andar nos domingos. Como alguém das multidões, Lima Barreto se torna um flaner da cidade do Rio de Janeiro através de suas crônicas. Através de suas crônicas, eles nos ajudam a imaginar como era essa cidade do Rio de Janeiro de outras temporalidades. Sensibiliza para essa cidade, para essa experiência do outro. A proposta do roteiro, né, é a gente pensar nesses rios de Lima Barreto. Primeiro, a ideia é usar rios no plural, porque a ideia é que Lima Barreto ele traz para a gente muitos rios, né? Ele traz uma cidade fragmentada, ele traz a cidade da Rua do Ouvidor, mas ele traz a cidade da periferia, né? Já que ele morava na cidade de Todos os Santos e ele pegava o trem diariamente para vir no Rio de Janeiro. Ele traz uma cidade onde ele fala tanto das moças de Botafogo, como ele fala dos transeuntes do bonde, né? Então ele descreve rios no plural, ele descreve uma cidade fragmentada. E a ideia é que a gente possa fazer esse trabalho como alunos, onde o questionamento também possa vir para eles. Quantos rios nós temos hoje, né? Quantos rios a cidade do Rio de Janeiro tem se cruzando ainda, convivendo, né? Qual rio é esse, né? E aí a ideia é sensibilizar para essa experiência urbana, é sensibilizar para o quanto essa cidade ela pode ser educadora, né? Nesse sentido de que se a gente ter um olhar atento, ela pode nos mostrar ângulos muito diferentes para serem observados. Né? Aí também a gente já está fazendo um processo de seleção dessas contas, dessas crônicas, desses contos que nós vamos trabalhar, e depois a ideia seria a gente construir atividades onde você possa auxiliar esse aluno a treinar a sensibilização desse olhar, já que a gente vem de um momento, né, onde nós temos uma dificuldade muito grande, né, de se desconectar e se conectar, digamos assim, com essa experiência que vem na contramão desse processo tecnológico, né, já que a ideia é a gente exercitar um olhar onde tenhamos a necessidade de se despir um pouquinho, né, do nosso dia a dia, da correria, do cotidiano, para voltar a fazer esse trabalho de flanar por essa cidade e observar o que isso pode nos trazer. Para encerrar, eu trago uma situação de Francisco Ramos que eu gosto muito, onde ele fala assim: é preciso descobrir o tanto de carne que há na própria composição do mármore que se faz testemunha, no tijolo rebocado, no azulejo, nas grades e nos vasos de flores. Então eu acredito realmente que o patrimônio, a cidade, ele pode ser um instrumento pedagógico importante para a gente conseguir uma possibilidade, né, de luz nesse processo de educação em tempos tão sombrios e angustiantes como a gente vive hoje. É muito necessário sensibilizar não só para a cidade, sensibilizar para o outro, né? E eu acho que isso o patrimônio pode fazer, né? Pode ser uma possibilidade aí, uma alternativa que a gente possa buscar. É isso.